Conselho Regional de Economia realiza todo mês uma reunião de conjuntura para analisar os dados que saíram no mês referente à conjuntura econômica. Sempre é uma reunião muito animada, com grande participação de professores, de economistas. E neste sábado, dia 3 de novembro, analisamos os dados do mês de outubro. A reunião foi muito animada e analisamos todos os dados, os principais dados da conjuntura econômica, considerando dados monetários, inflação, contas externas, as finanças públicas, os indicadores de confiança que vêm se alterando substancialmente. A análise começou pela economia internacional, onde tentamos verificar o que está acontecendo na maioria dos países, em especial nas grandes economias do mundo, Estados Unidos, China, Alemanha, a zona do euro como um todo, Inglaterra, e também nos países da América Latina, em termos de crescimento de PIB, em termos de comportamento da inflação, da política monetária, das contas públicas desses países, e as tendências, as projeções. O que se constatou é que a economia mundial está acelerando o seu crescimento, com políticas monetárias, na sua grande parte, bastante frouxas, ou seja, com taxas de juros de política monetária muito baixas, e expansão da oferta de moeda, do crédito, e, em consequência, com alto crescimento e ainda sem inflação. A inflação, na maioria dos países, continua abaixo da sua meta de inflação. Isso tem repercussão na economia brasileira, como foi colocado, uma vez que o resto do mundo está comprando mais nossos produtos e, em consequência, a nossa indústria, os nossos setores exportadores estão hoje crescendo mais do que o esperado e voltado para o mercado internacional de forma bastante consistente, não só a agricultura, como também a indústria e os demais setores. Analisamos também o quadro fiscal brasileiro, considerando as dificuldades que o governo vem enfrentando para cumprir a meta fiscal, que é de 159 bilhões, e o cenário é de dificuldade para cumprir essa meta, mas com a retomada do crescimento, com a retomada da arrecadação, crescimento da arrecadação, e com o esforço que o governo vem fazendo em relação ao corte de gastos, é possível sim cumprir a meta, mas com algum aperto. De outro lado, analisamos o quadro externo brasileiro. O Brasil está com superávit de comércio, em setembro tivemos superávit inclusive em transações correntes, recorde de superávit comercial, e com boa entrada de investimento direto estrangeiro, que implica em crescimento das nossas reservas. Então, no quadro externo, o Brasil se encontra numa das melhores posições da sua história. Em relação à retomada do crescimento econômico, nas projeções do PIB, os indicadores de confiança do setor produtivo, dos consumidores, da indústria, da construção civil, do setor serviços, os indicadores de confiança vêm melhorando. Ainda não estão num patamar adequado do ponto de vista de otimismo, e em consequência de aceleração do investimento, mas tem uma trajetória positiva, alinhada à melhoria do ambiente econômico, não só internacional, mas também interno. O que significa que a economia tende a acelerar o seu crescimento nos próximos anos. De outro lado, analisamos também a questão monetária. Nas reuniões anteriores não tínhamos analisado o quadro monetário brasileiro. Nessa reunião foi muito animado esse debate sobre como é que evoluiu a nossa base monetária, nossos meios de pagamento, que se mantém de forma consistente do ponto de vista
apesar da redução dos juros, né, nós temos uma estabilidade nos diversos conceitos de meio de pagamento, e redução gradativa das taxas de juros, não só da taxa básica de juros do Banco Central, mas também das taxas praticadas no mercado, que ainda são muito altas, né, mas que tem um cenário de continuidade e redução dessas taxas de juros. No lado monetário ainda, né, tentamos entender o comportamento dos endividados, do próprio grau de endividamento que vem caindo nos últimos tempos, o volume de crédito disponível no mercado, na conta tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, caiu muito nos últimos tempos, em parte pelo cenário de crise econômica e a tendência tanto das empresas quanto dos consumidores de reduzir seu endividamento, e de outro lado também porque o cenário de crise impõe uma certa restrição orçamentária nas famílias e no próprio setor produtivo, que não demanda tanto investimento quando está com capacidade ociosa. Mas o quadro de inadimplência não cresceu tanto, né? Ele teve um pequeno crescimento, mas dentro da oscilação histórica, né, da inadimplência, né? Num período de crise supõe que a inadimplência cresça muito, dado que as famílias têm uma redução média nos seus orçamentos pelo aumento do desemprego e pela redução da renda real, do salário, mas isso não ocorreu, em especial no campo da pessoa física, cuja inadimplência se mantém relativamente estável. De outro lado, analisamos o comportamento do desemprego, que tem uma mudança de tendência bastante forte, né, com redução do desemprego de forma rápida, muito mais rápida do que o esperado pela maioria dos analistas, e tentamos entender um pouco o que vem provocando isso, certamente, na conclusão, que o ambiente externo ajudou, e também algumas medidas adotadas pelo governo, como a liberação do FGTS, que aumentou a capacidade de compra dos trabalhadores, e com isso gerou demandas, e tendo demanda tem mais produção, mais emprego. A economia com isso entrou numa retomada de crescimento e fez com que o desemprego caísse em grande parte pela busca de atividade por parte dos trabalhadores, e menos em empregos formais, as famílias dos trabalhadores estão buscando um trabalho próprio, alternativas de ocupação ao emprego formal para viabilizar a sua renda e a sustentação do seu orçamento.